ela foi procurar alguma casa para ela ficar. Depois que a Branca de Neve mordeu essa maçã, a história mudou completamente. Então, digamos que o conflito dessa narrativa da Branca de Neve é quando ela come a maçã. E, ao mesmo tempo, quando ela morde a maçã, porque é o clímax. Clímax é o momento mais tenso da narrativa, aquele que te chama mais atenção. Por exemplo, em algumas narrativas, em alguns contos de fada, tem quando o príncipe deixa de ser sapo, digamos assim, né? Não, aquilo ali é o clímax, ali chamou a atenção. Todo mundo parou para olhar para lá. Sempre tem um filme, um livro que tem o clímax, que vai mudar tudo, que vai chamar bastante atenção, que você fica, meu Deus, isso aconteceu realmente, eu nunca imaginei. Certo? Sempre aquela parte. E o desfecho, né? Fechar é quando acaba, quando encerra. O desfecho é quando encerra. A construção de uma nova situação encerrou, né? Desfecho, fechar. Então, nós temos essas partes, que é a situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Assim, a narração possui um narrador que apresenta a trama. Os personagens, o tempo e o espaço. Não é apenas um narrador, são dois. Professora, mas é apenas um narrador. Sim, apenas uma pessoa vai narrar, só que ele é dividido em dois, certo? Um narrador com divisão em dois. Então, a gente tem um narrador, a gente tem personagem, a gente tem tempo, a gente tem espaço. Vamos lá. Olha só. Os elementos da narrativa. O narrador é quem narra a história, quem conta a história. Por exemplo, eu vou contar como foi as minhas férias quando eu fui para Porto Alegre, né? Foi muito legal, eu viajei, eu tomei chocolate quente. Quando eu for contar essa história, eu vou ser a narradora. Mas aí, a narrativa, a narração, o narrador, ele vem dividido em dois. No narrador personagem e no narrador observador. Quem vai ser o narrador personagem dessa história? Eu. Porque eu que fui para Porto Alegre, eu que tomei chocolate, eu que conheci a neve. Então, eu vou narrar a história. A narradora vai ser eu. Então, automaticamente, eu vou ser o narrador personagem. Certo? Porque além de eu participar da história, eu estou contando a história. E vai estar em primeira pessoa, porque, sou eu que vou contar. Mas, quando eu apenas conto que eu não participo da história, eu vou ser o narrador observador, porque eu não vou participar. Eu vou estar do lado de fora olhando e contando do lado de fora. Por isso que vai ser o narrador observador e vai estar em terceira pessoa. Então, essa é a diferença entre narrador personagem e narrador observador. Só observa. O narrador personagem, ele, ao mesmo tempo que ele narra, ele vai participar. Como eu falei para vocês, eu fui para Porto Alegre, eu conheci isso, aquilo. Eu vou contar a minha história, eu vou ser a autora da minha própria história. Eu vou ser o narrador personagem, eu participo e conto. Em primeira pessoa, porque sou eu. O narrador observador, ele vai apenas observar. Certo? Ele não vai fazer mais nada além de observar. Ele só vai observar. Ele só vai narrar. Ele não participa, ele só narra. Os personagens é quem participa da história. São divididos em três: protagonista, antagonista e coadjuvante. Professor, o protagonista é o principal? Sim, é o famoso personagem principal. Você está assistindo ali a novela, aí a sua mãe diz assim, meu Deus, será se o personagem principal vai morrer? Ele não pode morrer porque ele é o personagem principal. Aquele personagem principal é o protagonista. Os antagonistas são os vilões, que dizem, meu Deus do céu, esse homem é o vilão do filme, ele é o antagonista. Por quê? Porque ele é o vilão. E o coadjuvante são os secundários, aqueles que, digamos assim, é para dar volume. Às vezes você está assistindo a novela,
Aí os personagens estão ali, os que participam mesmo da novela, estão ali conversando, e ali atrás, eu sempre gosto de dar esse exemplo para os meus alunos, né? E ali atrás ficam outras pessoas só passando para um lado e para o outro. Ali são os coadjuvantes, digamos que é para dar volume à cena, entendeu? Eles não vão falar, eles só vão observar e ficar andando, digamos que para enfeitar a cena. Então, os protagonistas são os principais, os antagonistas são os vilões que tentam acabar com os protagonistas, e os coadjuvantes são os, digamos que, para encher o cenário. O tempo, ele vai corresponder à duração da ação. Que ação é essa? A duração da narrativa, certo? Esse tempo, ele é dividido em 2. Eu já expliquei para vocês, eu acredito muito em que vocês lembrem. Então, o tempo, ele é dividido em 2, em cronológico e psicológico. Eu coloquei essas imagenzinhas aí para vocês se atentarem e relembrarem. O cronológico, assim, crono, pelas horas, segundos, minutos, estações do ano. Então, o cronológico, ele é voltado para essa parte. O psicológico são suas vivências, suas lembranças, a sua subjetividade. Como eu já falei para vocês, a questão da subjetividade é o que vem de você, a sua opinião, é o que você está sentindo. Então, essa é a diferença do tempo. O cronológico, horas, minutos, segundos, meses, dias, estações do ano. E o psicológico é voltado para a questão do seu pensamento, da sua subjetividade. O espaço, professora, mas qual é a diferença entre tempo e espaço? O tempo, ele vai ser dividido, como eu falei para vocês, em cronológico e em psicológico, nesses 2, né? Horas ou momentos. Já o espaço é onde vai se desenvolver a narrativa, vai se desenvolver a história, onde pode ser numa praia, eu adoro praia, por isso que eu dou sempre exemplo de praia. Pode ser em uma praia, pode ser em uma escola, na casa de uma amiga, na casa da sua vizinha. Onde ocorrer a narrativa, onde ocorrer. Você está lendo uma narrativa, uma história em quadrinho, que além de ser um gênero textual, também é um tipo, né? Turma da Mônica, você pode ocorrer em uma praça, em um mercadinho. Então, o espaço, sou eu que vou determinar, não. Quem escrever a história que vai determinar, tá bom? É onde vai acontecer a história, a narrativa. Como eu já falei aqui, só para mesclar, né, para finalizar, para afirmar que a apresentação da estrutura, né, a estrutura básica é o que? A apresentação ou situação inicial, desenvolvimento, clímax e desfecho. Eu trouxe para vocês aqui alguns gêneros que predominam o tipo. Por exemplo, a crônica, a narrativa de aventura, a novela. Novela também são tipos textuais. Professor, mas a gente está estudando o tipo, a gente não está estudando o gênero. E esses aí que a senhora colocou de vermelho como exemplo, são gêneros textuais, não são tipos. Sim, meu bem, eu sei, mas ao mesmo tempo, como eu já falei para vocês, ao mesmo tempo que um gênero pode ser tipo textual, o tipo textual ele pode ser gênero também. Por exemplo, uma novela. Uma novela, ela é um gênero textual, mas ao mesmo tempo que ela é um gênero, ela é um tipo textual. Porque a novela, ela é uma narrativa. Ela conta uma história, ela tem personagem, ela tem antagonista, ela tem coadjuvante, ela tem protagonista, ela tem tempo, ela tem espaço, ela tem clímax. Então, todos os elementos que uma narrativa tem, a novela tem. A narrativa de aventura tem, a narrativa de ficção científica também tem, e entre outros, a fábula também tem, a crônica. Então, como eu falei para vocês, vocês podem memorizar desta forma, da seguinte maneira. Existem gêneros textuais que são tipos textuais, assim como existem tipos textuais que são gêneros textuais. Então, é como se um dependesse do outro, é como se fosse uma ligação, certo? Vocês podem observar, aqui é um
uma história, eu trouxe um trechinho para vocês. E aqui é uma narrativa. Ela tem personagem, ela tem tempo. Tem primeiro a base inicial, que é a situação inicial, tem o clímax, tem um conflito, tem um desfecho, tem um espaço, certo? Então, tem todo esse englobamento, certo? Ah, professora, mas aí pode ser um gênero e pode ser um tipo ou os dois ao mesmo tempo, certo? Então, nós encerramos por aqui. Hoje nós nós vimos sobre o tipo textual narrativo, mas logo em seguida, nas outras aulas, nós iremos estudar outros tipos textuais, tá bom, meus amores? Tchau!